Eu não sei, eu realmente, não sei, o líder bandido sussurrou com os olhos de um peixe morto, saliva escorrendo do canto da boca. Conteúdo patrocinado. Vandaliel soltou um pequeno gemido. Você realmente não sabe. Considerando isso, seu timing é bastante estranho, não é? No dia seguinte à tentativa do comerciante viajante de envenenar os aldeões, os bandidos tentaram atacar outra aldeia de cultivo. Era estranho demais para ser coincidência. Mas nenhum dos subordinados do líder dos bandidos tinha qualquer informação que pudesse ser uma pista também. Os bandidos aparentemente estavam mudando de território, compraram os locais das aldeias de cultivo por um preço baixo do corretor de informações na cidade mais próxima deste lugar, uma cidade chamada Niarki. Eles aprenderam que as aldeias eram fáceis de atacar, pois não havia aventureiros em nenhuma das aldeias além da 7ª aldeia de cultivo, então eles vieram para cá. O corretor de informações que tinha informações sobre os assuntos internos das aldeias de cultivo para as quais apenas uma pequena parte das pessoas viajava. Como o mercador viajante em questão parecia suspeito. Mas ninguém sabia os nomes dos bandidos, e seus rostos estavam cobertos por panos abaixo dos olhos. Com isso não haveria como perseguir os bandidos. Acho que vou tentar servir um pouco mais, só para garantir, disse Vandaliel. Pare, por favor. Se você já parou de matar, estuprar e vender pessoas inocentes, vou levar isso em consideração. Então, você já desistiu? Perguntou Vandaliel. Não. Isso foi o que eu pensei. Vandaliel colocou suas garras, que tinham um líquido escorrendo de suas pontas, na boca escancarada do líder bandido. O fluido sendo secretado pelas garras escorria. Esse fluido era comumente chamado de soro da verdade, secretado por meio da habilidade de secreção de Venom, garras presas língua. A habilidade de secreção de Venom, garras presas língua, que ele adquiriu com o Venom Fish User Job era uma habilidade que permitia a secreção de veneno. Assim como o nome sugeria, mas ao contrário da habilidade dos Ghouls, o veneno que ele podia secretar não era limitado a veneno paralisante. Antes de adquirir o Venom Fish User Job, Vandaliel teve a ideia de que poderia lidar melhor com venenos e drogas, então ele testou essa ideia depois de adquirir o Job. Ele descobriu que a toxicidade do veneno que ele criou era mais fraca do que o veneno que ele criou usando magia de atributo de morte, mas ele ganhou a habilidade de secretar drogas tóxicas com vários efeitos de suas garras, presas e língua. E assim Vandaliel tornou-se uma farmácia viva que poderia criar soro da verdade, solução antisséptica, anestesia, remédio digestivo, protetor solar, colírios e até pílulas de vitaminas. Mas tinha a falha de usar os nutrientes no corpo de Vandaliel em vez de mana, então ele não poderia usá-lo consecutivamente como mágica. Mais uma vez, Vandaliel fez ao líder dos bandidos as perguntas que já havia feito. Mas antes que pudesse responder, o líder dos bandidos começou a ter uma convulsão e morreu. Então, qual é a resposta para a pergunta que acabei de fazer? Vandaliel perguntou ao espírito do líder bandido, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei, eu realmente não sei. Não desanimado pelo fato de a resposta não ter mudado, Vandaliel agarrou o cadáver do líder dos bandidos recém-falecido e mordeu seu pescoço. E então ele usou Bloodsucking. Ele também estava sugando os componentes do soro da verdade restantes no corpo do líder dos bandidos, mas com sua habilidade de Status Effect Resistance, eles não teriam nenhum efeito sobre ele. Ufa, estou com fome de proteína animal desde ontem, então foi perfeito. Agora então. Ele rapidamente vasculhou os bolsos dos bandidos, pegou seu dinheiro e recolheu suas armas enquanto fazia isso. Ele então jogou seus cadáveres em um buraco que havia criado com transmutação de golem e usou decomposição para fazer seus corpos se decomporem em esqueletos branqueados antes de enterrá-los. Tudo feito. Vandaliel usou Flight mais uma vez para ir em direção à 6ª vila de cultivo. Não parecia haver nada incomum acontecendo na aldeia. Os aldeões se reuniram surpresos com o Dampir de cabelos brancos que desceu do céu. Vandaliel ouviu o que eles tinham a dizer e decidiu fazer alguns tratamentos médicos em alguns deles antes de seguir para a próxima aldeia. Por favor, espere, espírito familiar Sama. Não posso deixá-lo ir sem agradecer por curar o olho de meu pai. Não foi grande coisa, sabe? Vandaliel disse ao aldeão. Tudo o que ele fez foi realizar uma cirurgia simples com a transformação da forma espiritual, secretar colírios e criar um pequeno frasco para contê-los com a transmutação golem. Obrigado por curar as queimaduras do meu filho.
Graças a vocês, os dedos do meu filho, os dedos dele. Tudo o que ele fez foi realizar uma cirurgia simples com transmutação de forma espiritual e fundir-se com ele para curar os dedos queimados de volta ao normal com cura rápida. Bem, nesta aldeia sem um médico, aldeia sem um mago de cura, provavelmente era um grande negócio. Mas Vandaliel ainda se sentia constrangido em receber o pagamento. Esta vila de cultivo parecia mais pobre que a 7ª vila de cultivo e mais pobre que a 5ª vila de cultivo. Bem, então, por favor, construa um santuário para a vida quando você não estiver ocupado com o trabalho. Basta esculpir uma pedra com seu símbolo sagrado e construir um telhado simples sobre ela, disse Vandaliel aos moradores. E então ele se dirigiu para a próxima vila de cultivo. O nível da habilidade de cirurgia aumentou. Conteúdo patrocinado. Embora o próximo vilarejo fosse pobre, era um bom vilarejo onde os aldeões passavam todos os dias trabalhando o máximo que podiam. Bujujuzu, Bufuu, Bujijijiji, ou pelo menos, tinha sido até 3 orcs derrubarem as paredes de madeira tosca que cercavam a vila e entrarem. Corra, são orcs. Ei! Os aldeões correram para salvar suas vidas. Orcs, um inimigo familiar para os aventureiros, eram grandes ameaças para os pobres aldeões que eram ex-refugiados. Se fosse apenas um orc, talvez os caçadores e os jovens da aldeia pudessem cercá-lo e de alguma forma afugentá-lo, mas com 3 deles juntos, não havia nada a ser feito. Se todos os homens da vila os atacassem juntos, seria possível mandá-los de volta, mas incluindo as fazendas, a vila era bem grande. Era impossível reunir rapidamente todos os homens de toda a vila, armá-los com ferramentas agrícolas como armas e fazer com que atacassem esses orcs que apareceram sem aviso. Os orcs andavam casualmente pela vila, olhando em volta para os aldeões em fuga como se os avaliassem. Tuai! Bem na frente deles, uma jovem caiu. Parecia que levaria mais 1 ano ou 2 para atingir a idade adulta, mas ela tinha idade suficiente para satisfazer a luxúria distorcida dos orcs. Bufufu! Os 3 orcs correram em sua direção. Beth, estou chegando. O menino fera da mesma idade da menina, com orelhas e rabo de lobo, correu em sua direção com uma enxada nas mãos. Maurice, é tarde demais, você não pode me ajudar. Você tem que correr, a garota gritou. Sem chance. Não vou entregar você para aqueles orcs, Beth. O menino havia se libertado das garras do lobo macho que parecia ser seu pai para correr para seu amigo de infância, que provavelmente era a garota que ele amava. Maurice, você não pode vir aqui. Beth também estava tentando impedi-lo. Ela sabia que ele não seria capaz de derrotar os orcs. Claro, Maurice também sabia disso. Se uma criança como ele pudesse derrotar orcs com uma enxada, os aventureiros não teriam problemas contra eles. Ele certamente seria espancado até a morte pelos porretes dos orcs, apenas atrasando a violação de Beth por alguns segundos. Mas mesmo assim, Maurice não conseguiu evitar essas ações. Gente, seu oponente sou eu. Vendo o menino levantando uma enxada para enfrentá-los, os orcs o receberam com uma risada zombeteira. Bem ao lado da fêmea estava um jovem macho que parecia ter carne macia. Burro! Um orc ergueu sua clava, procurando matar rapidamente o garoto e transformá-lo em carne. Uou! A enxada de Maurice foi repelida pela superfície do corpo do orc, falhando em perfurar sua gordura espessa e os músculos abaixo dela. O desespero apareceu no rosto de Maurice. De repente o sangue espirrou no ar. Pensando que era o sangue de Maurice, Beth fechou os olhos. O próprio Maurice pensou que ele havia morrido. Essa é uma. Em seguida, punho pesado. Mas os aldeões viram o que havia acontecido. Uma criança branca desceu do céu a uma velocidade incrível e estourou a cabeça do orc com um único ataque. Buji, uma habilidade marcial da técnica de luta desarmada que era fácil de evitar, mas tinha o poder de compensar essa fraqueza. Atingiu a cabeça do segundo orc e o matou. Bugo, o terceiro orc recuperou o juízo e ergueu a clava, mas aos olhos de Vandaliel, que havia completado o treinamento com Braga e os outros goblins negros, esse movimento era lento demais. As garras de Vandaliel perfuraram o orc de forma limpa, administrando mais do que uma dose letal de neurotoxina. O orc convulsionou várias vezes antes de desmaiar quando seus joelhos cederam. Conteúdo patrocinado. E então Vandaliel se virou para falar com o garoto que o encarava sem expressão.
Isso foi questionavelmente imprudente, mas as pessoas podem ser dominadas por suas emoções, então posso entender suas ações. Também tenho lembranças de fazer essas coisas. O que estou tentando dizer é que estou feliz por poder salvá-lo. Sim, obrigado. Maurice agradeceu instintivamente ao menino ensanguentado e de fala mansa flutuando no ar com o braço dobrado em um ângulo estranho. Então, por favor, não tenha medo de mim. Vandaliel ainda não confiava em sua sorte em interagir com as pessoas. Ele estava ansioso porque, embora tivesse salvado as pessoas que estavam sendo atacadas, elas gritariam e pensariam que ele era apenas outro monstro. Seu braço. Enquanto Maurice apontava o braço de Vandaliel, que quebrou depois de ser incapaz de suportar a velocidade de sua descida e os ataques com os quais ele espancou os orcs até a morte, Vandaliel usou seu outro braço para endireitá-lo casualmente e usou a transformação da forma espiritual nas partes que estavam escondidos sob suas roupas. Ele reorganizou seus ossos e vasos sanguíneos em suas posições corretas para que eles se curassem rapidamente. Está consertado, disse Vandaliel. Disse Beth. Seus olhos estavam arregalados de surpresa também. Mais importante, você não vai separar os orcs? Com 3 deles, todos os aldeões poderiam comer até ficarem cheios. As palavras de Vandaliel fizeram com que Beth e Maurice recuperassem completamente os sentidos. Embora Maurice e Beth estarem por perto fosse um dos motivos, Vandaliel evitou usar magia para matar os orcs de uma forma que sua carne pudesse ser usada depois. Teria sido um desperdício se eles não pudessem ser comidos. Quando Vandaliel perguntou aos espíritos dos orcs por que eles atacaram a vila, eles responderam que seu chefe havia dito para eles fazerem o que quisessem nesta vila. Então, o que aconteceu com aquele chefe? Perguntou Vandaliel. Ele nos mandou para cá e depois foi para algum lugar. O chefe é um orc? Não, um humano. Você sabe o nome dele e como é o rosto dele? Ele chamava a si mesmo de chefe. Seu rosto, seu nariz pareciam os de um humano. Suas orelhas não eram pontudas. Ele era mais negro que você. Ele não tinha chifres ou asas. Transformar-se em espíritos não tornou os orcs mais espertos, então isso era tudo o que eles sabiam. A partir dessa informação, Vandaliel imaginou que provavelmente foi um domador de humanos que enviou esses 3 orcs para esta vila de cultivo por algum motivo. Ele enviou lêmures para procurar sinais de pessoas suspeitas nas proximidades, mas eles não encontraram nada. Não existe algum lugar que venda informações sobre o terreno? Vandaliel se perguntou enquanto desmantelava o corpo de um orc com suas garras. Vandaliel não tinha a habilidade desmantelar, uma habilidade que a maioria dos aventureiros que trabalhavam sozinhos possuiria. No entanto, ele tinha as habilidades de culinária e cirurgia, então ele poderia realizar mais ou menos a mesma coisa que com a habilidade de desmantelar. Terminando o desmantelamento de seu orc mais rápido do que qualquer um dos aldeões, ele decidiu começar a cozinhar com os órgãos que apodreceriam mais rápido. Mas aparentemente a água estava em falta ultimamente, então os aldeões disseram a ele que ele não poderia usar grandes quantidades de água para cozinhar. Isso tornaria impossível a preparação dos órgãos. Mas ele não queria ver os aldeões vendo-o usar magia de atributo de morte ou a habilidade de transmutação de golem. Foi por isso que Vandaliel foi para os fundos da casa, longe dos olhos dos aldeões, e usou a transmutação do golem para cavar um poço. Ele vasculhou o solo com experiência fora do corpo e encontrou uma caverna com uma fonte de água subterrânea em uma profundidade que seria difícil cavar manualmente. Ele fez arfigolems e rock-golems usando a terra entre a superfície do solo e a água subterrânea e fez os golems entrarem na caverna para chegar à água. E uma vez que Vandaliel solidificou a superfície interna do buraco com rock-golems, o poço estava completo. Claro, ele ainda não havia verificado se a água subterrânea era adequada para beber. Há um poço em um lugar como este. Agindo como uma criança brincando de detetive, Vandaliel conduziu os aldeões até o poço. Isso é impossível, não tem como ter um poço, é um poço. Tem um poço? O que? Sei como isso pode. E a água? Como está a água? Os aldeões entraram correndo. Vandaliel pegou a água que já havia tirado e voltou a cozinhar. E então ele preparou cuidadosamente os órgãos. Não importa o quanto eu use esterilização e desinfecção, não é como se o conteúdo dos órgãos desaparecesse fisicamente. As pessoas não gostariam de comer os órgãos de um orc, mesmo que fossem inofensivos para o corpo. O mesmo se aplica a Vandaliel. Conteúdo patrocinado.
Muito obrigado, espírito familiar Sama. Você não apenas salvou meus filhos, mas também nos deu um poço tão abundante. Como poderíamos agradecer por isso? Graças a você, esta vila pode prosperar por muitos anos, muitas décadas. Obrigado, obrigado. Aliás, como era de se esperar, os aldeões perceberam que o poço havia sido criado por Vandaliel. Mas então Vandaliel não esperava que ele fosse capaz de enganá-los completamente de qualquer maneira. O importante era que os aldeões não sabiam que ele estava usando magia e habilidades desconhecidas. A magia de atributo de terra e a magia de atributo de água sozinhas seriam suficientes para cavar um poço. Estou cozinhando. Criar um santuário para a vida seria um pagamento mais do que suficiente, Vandaliel disse a eles. Entendido. Construiremos uma igreja assim que a vila estiver prosperando. Não, um santuário é o suficiente. A escassez de água na aldeia tinha sido mais grave do que Vandaliel esperava. Aparentemente, eles teriam que pensar em abandonar a aldeia nos próximos anos se a situação não tivesse melhorado. Então, Vandaliel-sama, para onde você está indo agora? A última aldeia, a segunda aldeia de cultivo. Vandaliel estava usando o Flight para viajar enquanto conversava com Eleanora e os outros através do item mágico de comunicação, a cabeça encolhida do Goblin. Perdoe-me por perguntar, mas por que você está ajudando as aldeias de cultivo, Vandaliel-sama? Eleonora perguntou. Seu objetivo é se registrar na Guilda dos Aventureiros, não é? Ela parecia não entender por que Vandaliel estava ajudando as aldeias de cultivo. Não diga isso, disse Sran. Ajudar as pessoas é uma coisa boa, não é? Você está indo muito bem, King, disse Braga. A propósito, meu encontro. Se você se destacar demais, será notado pelos vampiros que adoram o Iryu Shukaka, disse Eleanora. Acho que você não deve fazer nada desnecessário. Sran sempre pensou favoravelmente nas pessoas do Ducado Artner que fizeram comércio com Taloshein. Para ser mais preciso, as pessoas das aldeias de cultivo eram originalmente refugiados do Ducado de Sauron, mas ele não parecia interessado em fazer essa distinção. Mas Eleanora estava defendendo que Vandaliel deveria se registrar rapidamente na Guilda dos Aventureiros. Vandaliel não deveria se arriscar para ajudar pessoas que nem eram cidadãos de Taloshein sem nenhum benefício para si mesmo. Este foi um ponto de vista extremamente sensato. Na verdade, a maioria das pessoas que passasse pensaria, nossa, que problemático, e então seguiria seu caminho. Claro, magos capazes de usar magia de cura podem ter salvado Ivan na 7ª aldeia de cultivo. Mas será que um mero transeunte sem obrigações de fazer nada, que nem mesmo era um aventureiro, teria ido para a 5ª aldeia de cultivo depois? E eles teriam pensado em ir para as outras aldeias de cultivo depois disso? A realidade era que Vandaliel não ganhava nada ajudando as pessoas das aldeias de cultivo. Ele ganhou os agradecimentos e o respeito das pessoas pobres, hospedagem e refeições em pousadas toscas e promessas verbais de que santuários seriam construídos em nome de vida. Nada disso contribuiu para a realização de seus objetivos. O registro como aventureiro poderia ser feito sem se envolver com as pessoas das aldeias de cultivo, e seu registro não seria rejeitado por não ter ajudado as pessoas antes de se registrar. A popularidade entre os plebeus mais baixos não era realmente levada em consideração para as pessoas se tornarem nobres, então não ter essa popularidade não seria um problema. Ajudar as pessoas não ajudaria em nada para ressuscitar Darcia ou se vingar de Heinz e dos outros. Foi por isso que Eleanora pensou que em vez de ganhar algo em troca, ele estava simplesmente aumentando as chances de ser notado pelos inimigos, os vampiros que adoravam deuses malignos. É verdade, mas se eu posso ajudá-los, é melhor ajudá-los, não é? Quando pediram a Vandaliel para explicar, foi isso que aconteceu. Dizem que o bem que você faz aos outros é o bem que você faz a si mesmo. Se eu fizer boas ações como esta, tenho certeza que isso voltará para mim e coisas boas acontecerão para mim também. É assim que é? Para Eleanora, com seu senso de valores e experiências anteriores, o raciocínio de Vandaliel poderia ser considerado o raciocínio de uma pessoa tola e de coração mole. Mas Vandaliel foi firme em sua resposta. É assim que é. Ele acreditava na falta de beleza, tolice, más intenções e maldade das pessoas. Ele até achava que era isso que tornava as pessoas pessoas, e não podia negar que também tinha essas qualidades. No entanto, a falta de beleza tinha uma contrapartida na beleza, tolice em sabedoria, más intenções em boas intenções, maldade na virtude. Esses conceitos surgiram porque suas contrapartes também existiam.
Se o mundo inteiro fosse feio, tolo, cheio de más intenções e perversos, palavras para descrevê-los não existiriam. Todas essas qualidades negativas poderiam ser simplesmente descritas como normal, comum e médio. Era por isso que as pessoas com beleza, sabedoria, boas intenções e virtudes eram um fato inquestionável. Portanto, pode-se dizer também que Vandaliel acreditava na beleza, na sabedoria, nas boas intenções e também na virtude das pessoas. Não pretendo dizer que é responsabilidade de quem tem poder, nem nada do tipo. Também não gosto dessa forma de pensar. Tudo o que quero é ficar feliz, então estou simplesmente fazendo os outros um pouco mais felizes também. Mas e os vampiros? Depois de ouvir tudo isso, Eleanora interpretou o modo de pensar de Vandaliel, a ideia de que se todos estão sorrindo, isso também fará você sorrir. Que uma criança pequena pode aprender, era algo que só seria aplicado a outros que não fossem inimigos. Se fosse esse o caso, ela seria capaz de entender até certo ponto. Ela ainda pensaria em Vandaliel como um coração mole, mas ela mesma havia sido originalmente uma assassina enviada para matar Vandaliel. Ela só estava viva e presente aqui por causa dessa maneira de pensar de coração mole. Mesmo assim, Eleanora expressou que ainda gostaria que Vandaliel pensasse mais sobre o perigo de ser notado pelos vampiros. Mas Vandaliel deu a ela uma resposta despreocupada. Ainda está tudo bem. Mesmo Gubamon e os outros que adoram Irishukaka, os vampiros mais influentes neste continente, não teriam capacidade organizacional para ter informantes em aldeias de cultivo recém-construídas. Vai demorar um pouco até que comerciantes viajantes comecem a chegar a essas aldeias, e ainda mais antes que notícias minhas cheguem às cidades. Conteúdo patrocinado. Então acho que está tudo bem, mas... Então devemos chegar perto dessas aldeias de cultivo também? Perguntou Zran. Por favor, certifique-se de não ser visto pelas pessoas da aldeia, disse Vandaliel. Rei, meu amor. Além disso, certifique-se de perguntar sobre nossos descendentes e Levi-Sama, se puder, lembrou Zran a Vandaliel. Ok. Mas não acho que as pessoas nas aldeias saibam alguma coisa sobre eles. Quando Vandaliel chegou à aldeia final, a segunda aldeia de cultivo, não havia mercador itinerante tentando envenenar os aldeões, bandidos tentando entrar sorrateiramente, orcs enviados por um domador ou qualquer coisa do tipo. No entanto, em vez de uma crise repentina, uma crise de longo prazo aparentemente estava em andamento há muito tempo. O primeiro ano foi bom, mas a quantidade de arroz que colhemos vem diminuindo ano após ano. A gente tem melhorado a terra e tal, mas... nesse ritmo, não só não vamos conseguir pagar impostos daqui a 3 anos, como podemos até ter gente morrendo de fome no inverno deste ano. Ó familiar Espírito Sama de Alda, por favor, salve esta vila. Seguindo o exemplo do chefe anão da aldeia, as massas de aldeões baixaram suas cabeças em direção a Vandaliel. Era realmente apropriado que eles tivessem começado a tratá-lo como um espírito familiar imediatamente, simplesmente porque ele desceu do céu no momento em que eles estavam oferecendo orações por uma colheita abundante. Bem, farei o que puder, mas... além disso, sou um Dhampir que acredita em vida. Não sou um espírito familiar de Alda, disse-lhes Vandaliel. Como as outras aldeias de cultivo que Vandaliel havia visitado, havia apenas santuários para Alda na segunda aldeia de cultivo. Teria aquele pároco de Alda da 7ª aldeia de cultivo sido particularmente zeloso com o seu trabalho missionário? Deixando isso de lado, com o problema simplesmente sendo uma colheita ruim, as coisas que Vandaliel poderia fazer eram limitadas. Primeiro, ele foi dar uma olhada nos campos. A propósito, os campos eram campos não inundados e secos asterisco. TLN asterisco, ao contrário dos campos inundados que, a meu ver, são mais comumente usados para cultivar arroz. Tendo um olhar grosseiro com o conhecimento e os instintos de sua habilidade de agricultura, as plantas de arroz realmente pareciam fracas para Vandaliel. Havia muita água e as plantas não pareciam ter sido afetadas por doenças. Quando Vandaliel foi lamber o solo e examinar a composição do solo por gosto, houve uma reação fraca de seu sentido de perigo, feitiço de morte. Será que pode ser veneno? Vandaliel se perguntou. Desinfetar. A reação desapareceu do solo imediatamente. Parecia que havia substâncias nocivas ao corpo presentes na sujeira. O feitiço de desintoxicação funcionou nas plantas de arroz, então parecia que essa era realmente a causa da colheita ruim. Mas por que há veneno no solo? Isso foi estranho. O solo desta aldeia parecia ser o mesmo das outras aldeias de cultivo.
Se o veneno tivesse se misturado à água usada para irrigar os campos, o sentido do perigo, a morte também teria reagido aos canais de irrigação. Você tem usado algum fertilizante especial? Vandaliel perguntou, mas todos, inclusive o chefe da aldeia, balançaram a cabeça. Estamos usando composto feito de cinzas vegetais e de madeira e dejetos humanos. Mas as outras aldeias de cultivo deveriam fazer o mesmo, disse o cacique. Oyagi, houve uma vez em que os cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros vieram treinar e trouxeram um pouco de inseticida para nós também, não foi? Disse seu filho. Agora que você mencionou, você está certo. Essa era a Ordem dos Cavaleiros liderada pelo filho mais velho do Duque, o príncipe Lucas, não era? Mas ele aparentemente entregou o mesmo inseticida para as outras aldeias de cultivo. A conversa entre o chefe da aldeia anão e seu filho, que não podiam ser diferenciados a não ser pelo fato de seus cabelos e barba serem pretos ou brancos, não deixou nada claro. Bem, o inseticida era suspeito por mais que Vandaliel pensasse sobre isso, mas ele não conseguia pensar em uma razão para a Ordem dos Cavaleiros espalhar veneno apenas nos campos desta vila de cultivo. Desde que não houvesse nenhum conflito familiar estranho acontecendo, de qualquer maneira. Se bem me lembro, o projeto de cultivo foi iniciado pelo segundo filho, Belton, e o líder da Ordem dos Cavaleiros é o filho mais velho, Lucas. O mercador viajante, os bandidos, o domador e os campos desta vila. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Mesmo que houvesse um conflito familiar, por que havia conspirações visando pobres como esses na periferia da região? Seria melhor se eles tivessem apenas conflitos sangrentos entre membros da família em seus próprios castelos e mansões. Por enquanto, apaguei o veneno do solo dos campos e das plantas de arroz, disse Vandaliel aos moradores. Ele pode ter apagado as evidências também, mas o culpado provavelmente teria o apoio de uma pessoa influente. Então provavelmente seria inútil preservar as evidências de qualquer maneira. Os aldeões comemoraram, mas Vandaliel questionou se isso era realmente uma grande conquista. Mesmo com o veneno apagado, se houvesse uma colheita ruim devido ao frio, pragas ou doenças, não haveria mudança no fato de que as pessoas morreriam de fome no inverno. Não havia como melhorar a situação alimentar da aldeia? Se ele espalhasse sua mana nos campos, os feijões plantados nos sulcos entre os campos de arroz podem se transformar em plantas monstro, então algum outro método. Enquanto pensava nisso, Vandaliel de repente teve uma ideia. Talvez porque houvesse um rei goblin, havia mais goblins perto da aldeia do que o normal. E se ele procurasse a grama Gobubu, poderia obter rapidamente. Então, pessoal, vou ensinar a vocês uma maneira de fazer com que os goblins não tenham um gosto horrível, para que possam usá-los como alimento em emergências, anunciou ele. Ele criaria as rações de emergência dos Gous, Gobu Gobu. Conteúdo patrocinado.